Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos orar. Oremos. Meu Deus, estamos na tua presença nessa noite e agora que vamos ministrar a tua palavra, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Meu Deus, fala aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus queridos irmãos, hoje eu fui escalado para fazer a mensagem do Dia das Mães. Nós estamos no mês da família, mas hoje não é mensagem sobre a família, é sobre mãe. Mas é difícil falar, né? Toda vez que a gente fala sobre mãe, a gente fala sobre família. Não tem como existir um assunto de família sem falar de mãe. Porque se existe uma mãe, é porque certamente ela formou uma família. Então, é praticamente dois assuntos bem paralelos, mas hoje o assunto é mãe. Enquanto a gente lê a palavra de Deus, nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de grandes mães, de mães que marcaram o seu tempo. E eu gosto muito de uma mãe lá do Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 21, que é Agar. Agar foi uma grande mãe. Todos nós conhecemos a história de Agar, mas nós aprendemos muito com esse texto. Os irmãos podem abrir suas Bíblias, Gênesis capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 14. Mas, quando a gente fala sobre Agar, uma grande mãe, é bem interessante, né? Os irmãos vão achando em Gênesis capítulo 21. A gente vê quem foi Agar. Vou fazer a introdução dele e depois a gente lê o texto, para a gente dar continuidade. Então, quem foi Agar? Agar foi uma mulher que viveu em uma época em que as pessoas que tinham mais dinheiro poderiam comprar as outras. Eram os chamados escravos. E Agar era uma escrava da casa de Abraão. Ela era uma escrava de Sara, esposa de Abraão. Certamente ela foi comprada ou foi nascida lá, mas dá a entender que ela foi comprada porque ela é egípcia. Mas Abraão também havia vivido uma época do Egito. Talvez ela era egípcia porque havia nascido no Egito, mas já pertencia à família de Abraão. Então, naquela época, então existiam os escravos e Agar era uma escrava. E como Sara, todos nós conhecemos a história de Abraão. Abraão, Deus apareceu para ele, ele tinha 75 anos de idade, e Deus apareceu para Abraão e fez com ele uma aliança. Disse: você vai ser pai de uma grande nação, você será abençoado em tudo que você fizer, e você será pai de muitas pessoas. Mas como? Daí vem a indagação, né? A minha esposa é estéril? Sara, a esposa de Abraão. Como eu vou ser pai de uma grande nação? Abraão tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65 já. E passaram-se os tempos, passaram 13 anos. E aí, Sara percebeu: não vou ter mais filho. O que ela faz? Ela pega a sua escrava e pede ela para coabitar com Abraão, seu marido, dizendo ela: já que ela é minha escrava, ela lhe pertence, tendo Abraão um filho, tendo Agar um filho com meu marido Abraão, certamente ele vai ser meu filho, eu posso tomar como meu filho. Então eu vou fazer a perpetuação da minha descendência. Aí, mas acontece que essa não era a promessa de Deus. A promessa de Deus é que o filho que nascesse seria de Sara e Abraão, e não seria de Agar. Tudo bem, aí nasceu o filho de Agar. O menino nasceu, foi crescendo, e aí chegou o dia em que Deus visitou Sara. Sara deu a luz ao seu filho Isaac. Mas a serva, a escrava, tinha o seu filho chamado Ismael. E aí elas tinham alguns problemas, e diante de tais problemas e brigas, ela falou para Abraão: olha, aqui em casa, já que eu recebi, já que eu ganhei o meu filho, já que Deus nos presenteou com o nosso filho Isaac, então essa escrava não vai morar aqui mais debaixo
parte mais da nossa família. Mande essa escrava embora. Simplesmente mande ela embora, ela e o filho dela. E aí agora nós vamos ver o texto. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino. E despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou-se o menino debaixo de uma das árvores. E se foi e assentou em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu o menino morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã. E a sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, isto que a gente já conhece, mas nós vamos trabalhar o texto. Tudo bem. Eu gostaria que você, que hoje, principalmente você que é mãe, se colocasse no lugar dessa mãe Agar. Olha a situação dessa mulher. Imagina a situação dessa mãe. A situação dessa mãe não é boa. Primeiro, Agar não escolheu ser mãe. Muitas mães reclamam de alguma coisa, mas ela escolheu ser mãe. Agar não escolheu ser mãe. Ela era uma escrava. Ela era uma serviçal na casa de Sara. Sara era sua dona, nem patroa era sua dona. Sara poderia decidir qual o destino de Agar. Se ela ia viver, se ela ia morrer, se ela ia comer, se ela ia beber, o que ela ia fazer? Se ela ia comer ao relento. Sara tinha poderes sobre a vida de Agar, porque Agar era sua escrava. O escravo ficava a serviço do seu senhor. Então o escravo não tinha voz, ele não pedia nada, ele não requisitava nada, porque escravo não tem direito, não tinha direito. Aí ele só obedecia. Então Agar só poderia obedecer a Sara. Então Sara decidia o destino de Agar. Então ela não escolheu ser mãe. Imagina a situação dela, terrível a situação dela. Vai dar um dia. Então Sara tinha poder sobre a vida de Agar. Imagina só, aí Sara virou para Agar e falou: vai você, fique com meu marido e você vai ter o filho. E ela teve o filho. Imagina só, chega um certo dia, não gostando mais por causa das intrigas, ela simplesmente fala para Agar: pega o seu filho e vai embora. Como Abraão era o dono da casa, Abraão que faz o serviço, não é isso? É bem interessante, né? Abraão mandando Agar indo embora. E o texto nos fala, olha só a situação. Então levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Ele simplesmente pegou uma mochilinha nisso, pegou alguns pães, colocou uma vasilha de água, colocou sobre os ombros dela, vai embora. E deu também o menino: vai você e sua prole, vai você e seu filho. Nem você nem seu filho não faz parte mais dessa casa. Vão embora. Imagine só, Abraão poderia ter tido mais um pouco de cuidado com ela, né? Abraão tinha muitas posses. Ele poderia ter pegado, né, uma caravana, poderia ter pegado outros servos que poderia ter dito: vai, escolta essa mulher que é do Egito, ela é egípcia, leve ela para lá, porque ele não está pegando um local seguro, leve ela em segurança.
situação, o que você faria? Simplesmente nem reclamar, nada com ele acontecia, simplesmente se foi. E aí a coisa vai piorando, né? E nós podemos imaginar no deserto, sol escaldante de dia e um frio terrível à noite. E eles vão andando. É claro que errante pelo deserto, né? A água ia acabar e o pão também ia acabar, a provisão ia acabar. E só os dois ali, então, certamente foram despedidos para morrer. Não importa o que vai acontecer. Mas, meus queridos irmãos, nós vamos ver o andamento disso aí. Ele despediu, ela foi andando errante pelo deserto de Beceba. E aí acabou a água, podemos imaginar que acabou o pão também, e ela ficou doida, ficou louca, não é isso? E consumida a água do óleo, dançou o menino debaixo de uma árvore. Por quê? Porque ela se foi e assentou em frente, afastando sua distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Imagina o choro daquela mãe. Já imaginou se fosse você? O que você ia fazer? Uma coisa interessante que nós vemos nesse versículo 16 é que a preocupação era só com o menino, né? Parece que é só o menino que tinha fome, só o menino que tinha sede, é só o menino que padecia necessidade. Olha como nós devemos valorizar o papel de mãe. É inexplicável, a gente não consegue explicar o ser mãe, ou como é ser mãe. Parece que a preocupação era só com o filho. Ou vou me afastar, por quê? Porque eu não quero ver o meu filho morrer. Será que eu não quero ver o meu filho morrer? Será que é só o menino que tinha fome? Será que só o menino tinha sede? Será que só o menino estava cansado? A mãe não estava com fome também? Não, é só fala do menino. É porque parece, né, nas nossas casas também, parece que é só o filho que se cansa, né? Não, coitadinho, não dormiu. A mãe não precisa dormir, não. É o filho que precisa dormir, né? Não, ele precisa descansar. E a mãe não precisa descansar, não. E ele precisa de comer na hora certa. Ele até fala de crescimento. E a mãe? A mãe não precisa de comer na hora certa, não. Não, ele tem que ir com a roupa passadinha, arrumadinho. E a mãe não precisa, não. Não, ele tem que tomar um remédio. E a mãe não toma remédio. Não, ele está doentinho. A mãe também não adoece. Parece que é só o filho que sofre. Só o filho é que passa por dificuldades. Parece que mãe não sente isso. Mãe como diz o Zé, é um ser humano forte, né? E a força que tem uma mãe, a gente não sabe. Um certo dia eu vi um cidadão falando. Um cidadão fortão, que é fortão, e ele falando: não sei a força que a minha mulher tem. Não sei. Porque esse menino, eu pego o menino, põe nos braços, carrega 5 minutos, não aguento mais, entrega para ela, não segurei, não aguento mais. Mas ela carrega 2, 3 horas no colo, ela cansa. Não sei o que acontece com ela. O braço dela não dói, as costas não dói. E eu não, eu pego e pelos 5 minutos já canso já desse menino. Parece que mãe é mais forte do que o pai, né? Dificilmente você acha o pai forte que consegue carregar o menino, né? Mas tem alguns que carregam, não sou falando de mãe. Tudo bem. Então, mãe é um ser humano forte, mas forte demais mesmo. Nesse texto a gente vê só o menino que estava para morrer. A mãe não estava para morrer. Então, quer dizer, eu vou ficar de longe, e até fala, a distância de um tiro de arco. Eu pesquisei, um tiro de arco é mais ou menos 70 metros. 70 metros, você pode imaginar que era aqui mais ou menos naquela esquina lá de baixo. Era uma distância boa. Ela colocou ele no certo local. O menino provavelmente estava desfalecendo. Dizia: não quero ver o meu filho morrer. Imagina o sofrimento dela. Pode passar depois. Imagina, eu vou passar um tempo, eu vou lá e vou ver como ele está. Ver se ele já morreu. Mas eu não quero ver o meu filho morrer. Olha aqui. Foi-se, assentou-se em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja o menino morrer. E aí ela sentou-se e ficou esperando. E neste momento, pela vez, levantou a sua voz e chorou. Imagina o choro dela, o lamento dela, pela vida do filho. Talvez ela não chorava por si mesma, mas pelo filho que ela estava perdendo, que provavelmente já estava lá quase morrendo, porque a Bíblia não fala
ele o que aconteceu. Talvez foi dias depois, né? 2, 3, 4 dias, a gente não sabe. Mas, aí a gente vê aqui uma coisa interessante, verso 17: e ouviu Deus a voz do menino. Pode saber, quando a mãe chora, quando a mãe lamenta, quando a mãe ora, aí, sabe o que acontece? Deus ouve. Ainda bem que mesmo se ninguém, mãe, ouviu o seu grito, se ninguém ouviu o seu choro, Deus ouve. E aí o anjo bradou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo, e foi lá e falou para cá: que tens, Agar? O que você está fazendo aí? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, ou a voz do menino, desde o lugar em que ele está. Então você toma uma posição, levante daí, ergue-te, levanta o moço e pega ele pela mão, porque dele farei uma grande nação. Este menino não vai morrer, não. Eu ouvi, uma coisa interessante, eu ouvi a voz do menino. Então você pode ficar tranquilo. E aí Deus abriu os olhos de Agar e viu que ela viu um poço de água logo à frente, e ela encheu a sua vasilha de água e deu de beber ao menino. E aí, continuando o versículo 20: e era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Mas o que nós aprendemos aqui com esse texto? Aprendizado. Uma coisa interessante: se quisermos agradar uma mãe, é só tratar bem o filho dela. Quer prestar atenção? Se quiser maltratar uma mãe, trate mal o filho dela. Mas se você quiser agradar, trate bem. O próprio Deus, no texto que deixou para nós aqui, ele deixa bem claro que, olha só, quem é que chorou, quem lamentou, quem gritou? A mãe. E quando ouviu Deus a voz do menino. Interessante, né? Poderia ter falado que ele fala para ela desse jeito: o que você tem, Agar? Levanta. Deus ouviu a voz do menino. Então, poderia ter dito: Deus ouviu a sua voz, ouviu o seu lamento. Mas ele diz: Deus ouvindo a voz do menino, ele atende a Agar. Então, se prestarmos qualquer boa ação, ou se prestarmos qualquer bom serviço para o filho de uma mãe, a mãe vai ficar satisfeita. Então, se quisermos agradar uma mãe, é só tratarmos bem o filho dela. Ela vai ficar totalmente satisfeita. Quer ver uma mãe satisfeita? É quando alguém trata bem o filho dela. Uma mãe cuidou bem do filho, ela fica satisfeita. Outra coisa interessante: o lamento, o choro, ou a oração de uma mãe move o coração de Deus, mudando mesmo até a história ou o destino do filho. Então, quando a mãe chora, quando a mãe ora, quando a mãe lamenta, quando a mãe se coloca aos pés de Deus, aos pés do Senhor, ele muda até o destino do filho. Olha o versículo 20 e 21 que acontece: e era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Presta atenção: no lugar onde o filho, no lugar onde o filho ou a mãe seriam mortos e enterrados, ali o menino seria morto e enterrado. Foi o lugar em que ele prosperou. Não é verdade? Então não importa o lugar. Então onde ele seria enterrado? No deserto de Berseba. Ele morreria lá no deserto, morreria de fome e de sede. Mas quando Deus abençoa, não importa o lugar, Ele abençoa em qualquer lugar que você estiver, mãe. No lugar que você estiver, meu querido ouvinte, Deus te abençoa. Então, no deserto, no mesmo deserto em que ele morreria e seria enterrado, ele prosperou. Outra coisa interessante, fala que a mãe ficou a uma distância de um tiro de flecha para não ver o menino morrer. Então, a distância entre a mãe e a morte do filho estava um tiro de flecha. Exatamente para ele foi flecheiro. A própria flecha, em distância da morte dele, fala que foi a profissão dele. Ele foi o quê? Flecheiro. Então,
valeu a pena o esforço de Agar. Deus presenteou Agar. É uma coisa interessante como Deus faz. Quando Abraão despediu Agar e Ismael, seu filho, provavelmente Sara, que já não gostava de Agar, pensou: agora eles vão morrer. Aí acaba essa escrava, o filho dela, esse filho bastardo, né? Também a própria Bíblia fala que Sara chamou o filho de bastardo. Esse menino não vai herdar nada comigo aqui de maneira nenhuma. Então vai morrer no deserto, com certeza. Mas uma coisa interessante, Deus havia prometido para ela: deste menino também farei uma grande nação. Quando Deus promete, não importa as circunstâncias, Ele cumpre. Da mesma forma que Ele prometeu para o filho de Abraão e Sara, que era Isaac, que seria uma grande nação, para o filho de Abraão com Agar, também ele seria também uma grande nação. Deus cumpre, então Deus trabalha o tempo todo. Então valeu a pena o esforço de Agar. Deus, enquanto Sara pensou, eles não farão mais parte dessa família. A partir deste momento, Deus começou uma nova família a partir de Agar e Ismael. Então os dois não foram destruídos, mas sim Deus honrou aquela família. Estamos no meio da família. Isso é prova de que Deus honra a família em qualquer circunstância. Mesmo se você foi chutado, mesmo se você foi despedido de algum lugar, mas Deus continuou te honrando. E Deus honrou Agar e Ismael. Então valeu a pena o esforço de Agar. Deus preservou a vida de Agar, preservou a vida de Ismael, seu filho. Deus preservou a família. E uma coisa interessante que a gente vê aqui, né, é que versículo 21: e habitou no deserto de Parã, e olha ali, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Aí certamente ele cresceu, se formou, virou um homem, e a mãe foi lá e arrumou até a noiva para ele. Verdade. E uma das coisas interessantes aqui é que em Gênesis, no capítulo 25 e 13, vai falar exatamente dos filhos de Ismael. Olha o que está escrito em Gênesis 25 e 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes. Vou ler aqui. Segundo as suas gerações, o primogênito de Ismael era Nebaiote, depois veio Quedar, Abdiel, Emisbizão, Baiote, depois Quedar, depois Adar, Teimar, Getur, Nafis e Quedamar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. Olha como que Deus é perfeito em tudo que Ele faz e como Deus honra a família. Da mesma forma que da descendência de Abraão e Sara nasceu Isaac, e depois veio os 12 filhos de Jacó, não é isso? Que foi as 12 que formaram as 12 tribos de Israel. Também Deus cumpriu a mesma promessa com Agar e Ismael. 12 príncipes, 12 filhos e 12 príncipes. Isso faz a gente enaltecer a pessoa de Deus, sabendo que em qualquer circunstância Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus não deixa ninguém, mãe, desamparar. E Deus não vai desamparar. Deus não desamparou Sara, porque Ele havia prometido, mas Deus não desamparou Agar. Mesmo ela sendo despedida, mesmo ela sendo despedida para morrer lá no deserto, mas Deus fez ela prosperar, ela e o filho dela. Deus sustentou Agar e seu filho, porque ela foi uma mãe que sofreu muito, sofreu na condição de escrava quando estava na casa de Sara, depois sofreu na condição de, vamos falar, andante, né? Andarilha, ele dizer. Olha a condição dela. E Deus transformou o quê? Transformou o destino dela através da sua promessa. Talvez ela não soubesse da promessa até então, só ficou sabendo naquele momento. Mas quando Deus promete, mesmo quando nós não estamos cientes,
Ele cumpre. Deus nos abençoa com bênçãos, mesmo sem nós conhecermos essas bênçãos. Diz lá na carta aos Efésios, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Basta a gente tomar posse. Aí alguém vai falar, mas por que fulano é mais abençoado do que eu? Por que uma mãe é mais abençoada e a outra não é? Não, todas as mães são abençoadas. Todos são abençoados. Basta tomar posse da bênção de Deus. Porque Deus já nos abençoou, Deus já abençoou todas as mães com toda sorte de bênçãos. Então, a palavra de Deus se cumpre. Então, Agar foi uma mulher vitoriosa, uma mãe vitoriosa, uma mãe sofrida, mas no final ela colheu os frutos daquilo que Deus havia prometido para ela. Ela creu naquele momento. E uma coisa interessante, né? Dizem que aqueles que creem, o Salmo 128 fala que os que temem ao Senhor verão os filhos de seus filhos e paz na sua vida, paz na sua família. Não é isso? Pois bem, então Agar viu seu filho crescer, se tornar um homem, e depois ainda viu os netos ainda. Imagina a vida de Agar depois. Gente, imagina a situação que eu passei, o deserto que eu passei. Eu quase morri, meu filho quase morreu, e Deus supriu a minha necessidade. Hoje eu tenho um filho próspero, tenho netos, tenho uma família, e olha que era para ser tudo acabado naqueles dias de deserto. Mas Deus transforma até o deserto, entendeu? Em alegria. Até no deserto Deus visita, e Deus promete, e Deus cumpre. E Deus muda o destino de uma mãe. Por causa de quê? Da sua oração. Por causa do seu lamento. Por causa do seu coração contrito. Não é verdade? Mães, aí fica um conselho. Você deve inserir valores na mente dos seus filhos. Valores sociais. Vocês, mães, têm que preparar os seus filhos para serem bons cidadãos. Vocês têm que preparar os seus filhos para se relacionar bem na escola, onde eles estudam. No emprego, quando eles vierem arrumar um emprego, vocês têm que preparar os seus filhos. Vocês têm que preparar os seus filhos para se relacionar bem no meio da família, no seio da família. Preparar os seus filhos para viver no meio da sociedade, para que eles sejam bons cidadãos e não marginais. Então, crie a criança, ensine a criança no caminho que deve andar. Ande com seu filho, ensine o seu filho para que ele seja um bom cidadão. Mas acima de tudo, disso tudo, tem um valor maior. São os valores espirituais. Não apenas prepare o seu filho para ser só bom cidadão aqui na terra, mas a ser um cidadão dos céus. Porque os valores espirituais são mais excelentes do que valores materiais. Não adianta o cidadão ter um diploma universitário pendurado na parede, esse é o doutor fulano de tal, mas ele não serve a Deus, ele não está na presença de Deus. Sem a presença de Deus não adianta. Um cidadão faz isso, faz aquilo outro, não, fulano de tal já está dirigindo tal sociedade, está fazendo isso, fazendo aquilo outro. Você viu meu filho, minha filha? É verdade, a gente gosta de ver mesmo, mas se for cidadão dos céus, é muito melhor. Então, valores espirituais são mais excelentes do que valores materiais, porque valores materiais se compram com dinheiro, valores materiais se passam, duram um dia, 2 dias, alguns anos, e depois se vão. Mas valores espirituais permanecem para sempre. Os valores materiais acompanham o cidadão só até na sepultura. No dia que morre, acaba tudo. Mas valores espirituais acompanham para a vida eterna. Entendeu? Quando o cidadão passar dessa para melhor, né? Eu imagino que vai ser para melhor, né? Quando ele chegar lá no andar de cima e não no andar de baixo, então aí vai fazer a diferença. Porque nós devemos criar os nossos filhos, ensinar valores materiais, para que no dia que Jesus voltar, eles subam e vai morar com a gente. Mãe, se você gosta do seu filho, mãe, então se você imagina você vai para o céu e seu filho não ir, você chegar no céu sozinha lá, não, seu filho tem que ir com você. Entendeu? É na hora que Jesus vier e que você subir, o filho tem que subir junto. Então trabalhe, chore, lamente, peça a Deus, e Deus vai te ouvir no tempo certo, e vai mudar até aquilo que você pensa, não tem jeito, não.
Já falei para o meu filho, eu já preguei para ele, eu já ensinei para ele, mas ele não quer. Não, continue orando. No tempo certo, você vai colher os frutos. Entendeu? É assim que Deus fala, é assim que Deus faz, é assim que Deus nos ouve. Então, nós entendemos que Agar foi uma mãe vitoriosa. Agar foi uma mãe bem-sucedida. Não é verdade? E agora só vou deixar uma afirmação para a gente finalizar. E você, mãe, que está me ouvindo agora? Uma afirmação. Deus continua o mesmo. O mesmo Deus que trabalhou na vida de Agar e Ismael, o mesmo Deus que trabalhou na vida da mãe Agar, aquela mãe sofrida, aquela mãe que chorou, que lamentou, aquela mãe que foi chutada, foi mandada embora, aquela mãe que foi esfarrapada. Imagina o jeito que ela sofreu. O mesmo Deus que cuidou dela e transformou o destino dela num destino brilhante, é o mesmo Deus de hoje. E esse mesmo Deus continua trabalhando intensamente para o bem-estar de você, mãe, e do seu filho e da sua família. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E agora nós vamos orar. O irmão Luiz vai orar agora em favor de todas as mães dessa noite. Vou passar o microfone para o irmão Luiz. O irmão Luiz vai fazer essa oração. Você pode fechar os seus olhos e pensar sobre essa mensagem. Pensar no que você ouviu no papel de uma mãe, no papel daquela que chorou, daquela que clamou ao Senhor. E conforme ouvimos, o mesmo Deus de Agar e Deus que está nos ouvindo nessa noite. E nessa noite, mãe, eu sei que você tem os seus problemas, eu sei que você tem as suas dificuldades, talvez está passando por um deserto neste momento. É só Deus e você que sabe o que você está vivendo. Mas você também pode estar superabundante de alegria e de graça. A nossa oração é para que o nosso Deus, Ele visite o seu coração nesse momento. E que Ele tão somente realize o desejo conforme a vontade dEle para a sua vida. E assim eu quero colocar cada mãe que está aqui conosco nessa noite, que ouviu essa bela mensagem e que entendeu que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus eternamente nas nossas vidas. E Ele tem poder para salvar, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para resgatar, para cumprir o melhor do Senhor na sua vida. Por isso, mãe, não desista do projeto da sua vida. Não desista de, em qualquer circunstância, daquilo que Deus colocou no seu coração, que seja para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida do seu filho, da sua filha. Mas que você permaneça fiel à presença do Senhor, com perseverança. Que você permaneça sempre crendo que o Senhor há de agir e Ele há de fazer o melhor para você e para a sua vida. Que o Senhor possa visitar o seu coração neste momento e que você possa entregar para Ele agora as tribulações, as dificuldades, as alegrias, as vitórias, as conquistas, porque Ele é Deus. E que nessa noite você tome posse dessa bênção, dessa palavra, tendo a certeza de que o Senhor é contigo em todos os momentos da sua vida. Por isso, mãe, honre ao Senhor sobre todas as situações em que você vive. Permaneça fiel, permaneça crendo, permaneça confiante, permaneça acreditando, porque Ele ouve o seu clamor, Ele ouve a sua súplica, Ele ouve a sua oração. Ele está com os seus ouvidos abertos para poder ouvir aquilo que você necessita. Continue lutando, não baixe a guarda, pelo contrário, levante a espada, que é a palavra do Senhor, e lute com ela. E é porque através dela que você irá chegar à conquista da sua bênção. Permaneça fiel, permaneça perseverante naquilo que você almeja.
crendo, conforme diz a palavra, crendo, você receberá. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer sobre a sua vida a graça dele, em nome de Jesus. Amém?